maravilhoso, é um dia de exaltação, é um dia de glorificação, é um dia de louvor, é um dia de servir ao Senhor. Pai, deixa que, Senhor, este momento, Pai, seja seguro nas tuas mãos. Tudo que nós vamos estar aqui neste lugar, tudo quanto nós vamos falar aqui neste lugar, Senhor Jesus Cristo, tu és o orientador. Deixa que eu desapareça, mas que o Senhor apareça. Deixa que, Senhor, todo o orgulho humano caia. Deixa que, Senhor, a tua glória se resplandeça. Pai, deixa que a tua luz brilhe sobre todos nós, para que possamos encontrar o verdadeiro caminho em Cristo Jesus. Dá paz, Senhor, dá tranquilidade, dá sossego àqueles que não têm e dá cura àqueles que estão doentes. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, assim nós suplicamos. Amém. Olha para o teu irmão e diz para ele: seja exemplo. Mais uma vez, seja exemplo. Aleluia! Dá uma salva de palmas para nosso Deus. E podemos tomar os nossos assentos. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Amados, estamos aqui mais uma vez num culto de celebração para podermos mais uma vez ouvirmos a palavra de Deus, sendo Ele alimento ou o pão da vida. Amém. No domingo passado, nós ouvimos aqui o nosso irmão Talanga. Há uma palavra que ele falou muito, que hoje também nós vamos frisar aqui nessa mensagem. Que Deus nos chamou não para nós tirarmos as pessoas da vida para a morte, mas para tirar as pessoas da morte para a vida. Amém. Amados, o nosso tema de hoje fala de ser exemplo, mostrando-te íntegro e reverente na obra do Senhor. Quer dizer que Deus quer que hoje aprendamos esse tema. Que cada um de nós precisa ser exemplo e deve se mostrar íntegro e reverente na obra dele. Esta mensagem foi extraída neste livro que acabamos de ler, que é o livro de Tito. É o livro praticamente que nós estamos a fazer reflexão desde o mês passado e praticamente até o término deste mês. E hoje me foi dado este tema que fala de mostrar na prática aquilo que nós aprendemos dia a dia com o Senhor. Aquilo que nós aprendemos dia a dia na palavra de Deus. Então, nós precisamos aqui trazer na nossa vivência, na nossa forma de estar, na nossa forma de falar, aquilo que nós aprendemos em Deus. Por isso, a palavra de Deus no livro de Tito, ele diz que em tudo dá-te por exemplo de obras, de boas obras. Na doutrina, mostra-te mostra integridade, reverência, tenha boa linguagem, seja sábio ao falar e se torne uma pessoa irrepreensível. Este é o conteúdo deste livro de Tito. Então, meus amados, nós precisamos nesta hora, nesse momento, podermos então aprender com o livro de Tito que nós estamos aqui para poder entendermos mais ou menos
o que é que este livro nos vai trazer ou que está a abordar. Na verdade, o que nós vamos abordar não é novidade. É muito daquilo que nós já fomos ouvindo desde o mês passado. Amados, todos nós precisamos compreender alguma coisa interessante que podemos aprender aqui neste livro de Tito. Tito foi pastor numa das igrejas, numa das ilhas da Ásia Menor, onde ele era colocado como presbítero ou pastor de uma das igrejas em Creta. Tito, na fé, foi filho de apóstolo Paulo e servo de Jesus Cristo. Tito, ele era alguém que servia na igreja como você e eu hoje servimos. Poderíamos descrever Tito como um regente, por exemplo, do grupo Flauta. Podíamos descrever Tito como um diretor técnico, por exemplo, do grupo Porta do Céu. Poderíamos descrever Tito como diretor da Sociedade das Senhoras. Podíamos descrever o Tito como diretor de DCI na nossa atualidade. Poderíamos descrever Tito como o pastor Fulutoma, por exemplo. Poderíamos descrever Tito como o pastor Massala ou como um outro qualquer irmão. Podemos também descrever aqui Tito numa responsabilidade familiar, como pai dentro de casa, como a cabeça dentro do lar. Então, essa mensagem não diz respeito simplesmente para aquele que é servo dentro da igreja, mas porque a mensagem de Tito foi direcionado. Paulo, quando fala para Tito, dizendo que é bom que em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Quando você ensina, o que você ensina, você deve mostrar integridade. Quando você ensina, o que você ensina, primeiro você deve mostrar que és reverente àquelas palavras. Quando você ensina, saiba usar linguagem que não te coloca em causa ou que não faz com que o inimigo amanhã pega nas tuas palavras e te reponta. Então, ele mostra que aqui o Tito deveria se posicionar como alguém correto diante da igreja, como alguém correto diante da família, como alguém correto na sociedade, na empresa ou em qualquer lugar onde ele estivesse a ministrar a palavra de Deus. Amados, infelizmente, a maior necessidade da igreja hoje não está em ter mais pregadores, não está em buscarmos ou termos melhores músicos ou muitos músicos ou líderes, mas a maior necessidade hoje é encontrarmos homens e mulheres cujo caráter confirme aquilo que os seus lábios anunciam. Aleluia. Vivemos numa geração em que muitos queremos o altar e poucos queremos o sacrifício. Desejamos ser aplaudido, ser elogiado, dizer que você é o melhor. DT, você é o máximo. Mas, em tudo, renunciamos à vontade de Deus. Poucos renunciamos àquilo que nós desejamos. Meus amados, precisamos ter consciência de que Deus não está à procura de pessoas perfeitas, mas Deus está à procura de pessoas íntegras. Ele não procura talentos, mas Ele procura santidade. Ele não procura apenas habilidades, mas Ele procura fidelidade. Amados,
Se hoje a Bíblia fosse escrita pela sua vida, que mensagem é que ela anunciaria? Se a Bíblia que lemos hoje fosse escrita conforme você vive, conforme a tua vida é, qual é a mensagem que podia nos dar agora? Aleluia. Por isso, o apóstolo Paulo fala ao Tito: seja exemplo em tudo. Ser exemplo. Mas por que ser exemplo? Amados, é importante, é necessário, é imprescindível sermos exemplar. Primeiro, porque as pessoas que nos observam todos os dias, eles fazem leitura das vidas. Amém. Eles olham para nós e eles observam cada passo, cada detalhe, cada ação das nossas vidas. Então, nós precisamos, em tudo, sermos um exemplo. Antes das pessoas ouvirem a nossa voz, eles observam o nosso comportamento. Antes das pessoas terem interesse em querer ouvir o que nós temos para lhes dizer, eles primeiramente observam como você é. Quer dizer que, mesmo até ao aconselhar alguém, se você quiser dar conselho a alguém, quando você estiver a falar, ele vai observar, ele vai começar a analisar como é que você próprio se comporta, como é que você anda, como você fala, como você come, como você se veste, como você se manifesta, como você até se comporta diante das situações, diante dos problemas. Como você se comporta quando você é ofendido. Então, nós precisamos aprendermos a ser exemplo. Afinal, a nossa vida é observado. Há pessoas, meus amados, que eles nunca abriram uma Bíblia para pregar, uma Bíblia para ensinar, mas eles fazem a leitura, leem a vida das pessoas, leem a vida daqueles que carregam a Bíblia. Por isso, a Bíblia nos mostra Jesus dizendo no livro de Mateus 5, deixa que a vossa luz brilhe sobre todos, para que eles possam ver as boas obras em vós e que por ela eles possam glorificar ao vosso Pai que está no céu. Se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé, é exato, precisamos nos tornar um exemplo, como Timóteo fala no 1 de Timóteo 4, 12. Apóstolo Paulo fala a Timóteo dizendo: seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Amados, quando as pessoas olham para ti, o que eles observam? Qual é a leitura que eles fazem? Olham para ti, vejam o que é? Jesus? Ou vejam apenas um corista zeloso que gosta de cantar? Quando as pessoas olham para ti, o que eles veem? Vê Cristo ou vê apenas uma senhora que gosta de levar a Bíblia e fala que é de Deus, mas na sua prática ela não é? O que as pessoas veem? Alguém que todos os domingos põe um casaco, leva uma Bíblia, mas quando chega lá no bairro, é aquele papá que quando abre a boca, as mamães têm que tapar os ouvidos, porque o que sai da boca não se recomenda. Aleluia. Amados, nós precisamos ter a integridade. Precisamos compreender. Precisamos entender. Integridade vale mais
do que qualquer talento. Nós podemos ter capacidades, mas saiba que Deus gosta de usar. Ele usa as pessoas com capacidades, mas Ele sustenta as pessoas íntegras. Você precisa ser íntegro. Eu preciso ser íntegro. Nós precisamos ser íntegros. Amados, todo talento pode te abrir portas, mas a integridade vai fazer com que as portas que o talento abriu permaneçam abertas. Muitos são bons cantores, mas não são íntegros. Muitos são bons ensinadores, mas não são íntegros. Muitos são bons pregadores, mas não são íntegros. Muitos, eles aparentemente aparecem como bons maridos, mas na verdade ele não é íntegro. Mas o que é isso então? Integridade, integridade, integridade. O que é isso, integridade? Aleluia. Vamos chegar lá. Uma pessoa pode enganar o pastor, pode enganar a igreja, pode até enganar seu pai, sua mãe, sua esposa, mas a Deus você nunca vai enganar. Podemos enganar todos e tudo, mas a Deus nós nunca vamos enganar. Por isso nós precisamos compreender, aprender de Deus. Deus usa pessoas íntegras. Deus, Ele gosta de pessoas que têm capacidades para fazer alguma coisa, mas Ele ama mais, Ele gosta de pessoas que são íntegras. Porque Provérbios 10, 9 diz: quem anda na integridade, esse que anda na integridade, ele anda seguro. Não terá medo quando fala, não terá medo quando tiver que agir, porque ele sabe que é uma pessoa íntegra. Ele não vai estar preocupado quando ele ensina, porque ele sabe o que ele ensina. Ele primeiro é o praticador. O que ele fala, ele cumpre. O que ele ensina, ele vive. A integridade aparece quando ninguém está olhando para você. A integridade acontece quando não há ninguém a te observar. Quando você está sozinho. É aí quando a integridade acontece. Integridade é permanecer fiel quando ninguém poderá descobrir o contrário. É você ser uma correta, uma pessoa fiel, uma pessoa dedicada, sem se preocupar que alguém vai descobrir algum podre seu. É integridade. Deus não recompensa apenas aquilo que nós fizemos diante dos outros, diante do mundo, diante das pessoas, mas Deus recompensa também aquilo que nós fizemos quando ninguém nos viu. Quando você fez alguma coisa e ninguém viu, Deus vai te recompensar. Por isso, cuidado você que quando você quer fazer alguma coisa, quer que todo mundo saiba. Quer oferecer algo, você quer que todos saibam. Você deste alguma coisa, você próprio está tocando batuque para todo mundo saber que eu fiz, eu falei, eu fiz. Não. Deus recompensa também, não só aquilo que você faz ao público, mas aquilo que você faz onde ninguém estava lá para ver, para testemunhar.
Deus um dia vai te recompensar. Por isso é que Jesus disse que quando a tua mão direita dá, a tua esquerda não precisa saber. Não te preocupa se você deu alguma coisa a alguém e alguém não te disse obrigado. Não te preocupa se você ajudou alguém e essa pessoa hoje, ele nunca te reconheceu. Não é teu problema, é problema dele com Deus. Porque Deus assistiu aquele momento, ele viu aquele momento. E aquele momento, para Deus, está escrito no livro da lembrança. Aleluia. Meu amado, seja uma pessoa íntegra. Deus quer que nós, para além de sermos íntegros, devemos ser também pessoas reverentes. Reverência é reconhecer que o que eu sou, o que eu tenho, o que eu vivo, não é meu, é do Pai. Aleluia. Seja como aquele filho pródigo, que pensava que ele podia viver por receber sua herança ao pai. Disse: pai, dá-me tudo que me pertence como herdeiro. Eu vou-me embora, vou fazer a minha vida. Ele recebeu e foi. Lá onde foi, gastou tudo. E só lhe restou pecado. A viver com os porcos. Ele que vivia na casa do pai. Mas quando ele percebeu que a graça que ele vive, a bondade que ele vive não era dele, era do pai, ele decidiu: não, agora como eu sei que tudo não é meu, é do pai, vou voltar na casa do pai. Aleluia. Amados, integridade, reverência não significa dizer que você nunca vai errar. O erro está aí. O homem é sujeito a qualquer erro. Como se diz na gíria, errar é humano. Mas continuar a errar não é humano. Aleluia. Errar é humano. Mas permanecer no erro não é humano. Isso chama-se pecado. E todo pecado tem condenação. Mas quem cai e reconhece o seu erro, volta na casa do pai, o pai nunca lhe deita fora. Ele sempre lhe recebe. Porque ele reconhece que se eu estou nessa situação, porque eu esqueci que existe um pai. Como eu reconheci que existe o pai, então vou no meu pai. Porque o pai é benevolente. O pai é amoroso. Amados, seja reverente, reconheça que o que você tem, o talento que você tem, a inteligência, a sabedoria, a força, a saúde, o dinheiro, a prosperidade, tudo é do Pai. Hoje, muitos queremos o palco, o púlpito. Tornamos hoje o púlpito como um lugar de espetáculo. Hoje os músicos tornam o louvor um espetáculo. Muitos pensam também que o ministério é um lugar de vaidade, um lugar de orgulho, um lugar onde ele acha que só ele, se eu falar, a tua vida não vai para frente. Aleluia. Eu sou teu pai, você tem que me reconhecer. Eu sou teu pai, teus dízimos tem que começar a trazer na minha mão. Amados, parece mentira. Tudo pertence ao Senhor. Por isso, Hebreus diz: sirvamos a Deus gradualmente, gradavelmente, com reverência e com santo temor. Precisamos ser muito cuidadosos quando nós servimos a Deus. Devemos ter respeito de Deus. Quem perde reverência começa a tratar as coisas de Deus como coisas comuns. Eu posso pegar uma vassoura que eu acho que não, essa vassoura aqui a igreja não está a usar, para ir varrer com ela na minha casa. Por quê? Eu já não tenho reverência. Eu posso pegar esse microfone e levar na minha casa
Quando coloco o meu rádio a tocar e fico a falar ou a cantar com ele em casa. Por quê? Já não tenho reverência. Você pode tirar qualquer coisa, mexer qualquer coisa, pegar o teclado e ir com ele, toca, depois vem devolver na igreja. Por quê? Não há reverência. Quando não há reverência, até esse banco aqui, você pode tornar como brinquedo lá fora. Para quem não tem reverência, pode pegar esse banco, senta com ele lá fora, com os amigos dele, manda uma cerveja e ficam a beber. Já posam em cima do banco, banco que se usa para a adoração de Deus. Aleluia. Por quê? Não há reverência. Quem perde a reverência, perde temor. E quem perde o temor, perde a sensibilidade da voz de Deus. Quem não tem reverência, não consegue ouvir quando Deus fala, não consegue fazer diferença a voz de Deus e a voz humana. Ele pensa que tudo é o pastor que está falando. Por isso é que você pensa que quando o pastor te repreende, é vontade dele. Afinal, ele está te orientar, está te dirigir. Se alguém te repreender, você fica nervoso e pega, quer dizer, vai embora e diz, não vou voltar mais nessa igreja. Essa igreja aqui fala muito. Aquele pastor não quer bem de mim. Amados, na casa de Deus não se faz vontade do pastor. Na casa de Deus não se faz a vontade do pastor, da mamã pastora, do dirigente ou do diácono. Mas na casa de Deus faz-se a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Dá uma salva de palmas para nosso Deus. Por isso Deus é Deus. Antes que Ele use a minha mão, primeiro, Ele tem que transformar o meu coração. Por isso, meus amados, Deus não procura antes pessoas com capacidades, mas Deus procura pessoas reverentes, pessoas que têm respeito dEle. Sabe qual é a diferença entre temor e respeito? Temor pode ser traduzido também como medo. Amém? Mas aqui a reverência significa respeito. Sabe? Todo filho que tem medo do pai, na ausência do pai, ele faz coisas que o pai não gosta. Todo filho que não tem respeito da mãe, na ausência da mãe, ele se comporta de qualquer jeito. Na presença da mãe, pai, ele torna-se aquele filho obediente. Como dizem que Congo, Mwanambote. João, até a mãe diz, pelo João eu coloco a minha mão no fogo. Pela Madalena eu coloco a minha mão no fogo. Você sabe o que ele faz na tua presença, mas o que ele faz atrás de ti, você não sabe. Aleluia. Por isso, muitas vezes, quando os meus pequenos estavam ainda em terra idade a crescer, eram mais pequenos, por aí na idade dos 5, 6, eles faziam coisas que às vezes pulam. Então, as pessoas diziam, mas esses miúdos e tal, não, eu gosto que eles sejam assim. Por quê? O que eles fazem, se eles conseguem fazer isso na minha presença, então isso é bom porque eu consigo ver e dar correção. Mas aquilo que eu não vejo, como vou corrigir? Aleluia. Aquilo que você como pai, você nunca viu, não sabes, como você pode corrigir? Por isso hoje há pais que assustam. Estão a dizer que teu filho é gatuno e você não está acreditando. Não, teu filho violou e você não está acreditando. Por quê? Ele fazia coisa atrás que você nunca soube. Porque se você soubesse daquele comportamento, você poderia lhe alinhar. Aleluia. Por isso, meu amado, o verdadeiro pai é aquele que sabe orar para os seus filhos.
Nunca deita na tua cama sem dizer uma palavra a Deus acerca do crescimento deles, do andamento deles, da forma como eles se comportam, com quem eles se relacionam, com quem eles andam, com quem eles falam. Porque ele pode ter amigos que lhe encaminham para erro. Pode ter amizade que pode desviá-lo. E se não tiver ninguém para lhe orientar, ele se perde. Aleluia. Meu amado, Deus, quando escolhe David, Deus não olhou pela aparência de David. Muitos hoje olhamos na cara da pessoa e dizemos, não, essa irmã é capaz, esse irmão é capaz. Quando lhe põe na obra, não está a fazer nada. Por quê? Os olhos do homem vê a aparência. Por isso Deus falou com Samuel. 1 de Samuel 16, versículo 7. Deus manda Samuel à casa de Jessé para escolher um novo rei para Israel. Chegando na casa de Jessé, Jessé apresenta para Samuel homens grandes, homens formosos, homens com corpo de militares, que dão medo quando você está em frente dele. Mas Deus olhou para todos eles. Deus disse, Samuel, aqui não tem rei. Jessé, são todos, esses são todos meus filhos. Pode. Deus disse, aqui não tem o que ele precisa. Já não tens um outro filho? Diz, tenho um. Mas ele é pastor, está lá na mata a cuidar das ovelhas, dos cabritos, dos bois. Se fosse tu e eu, meus irmãos, podíamos escolher mesmo aquele caenche. Podíamos dizer, não, esse aqui, quando o inimigo vir, ele vai levantar na porta, ele não vai passar. Mas Deus escolheu um que era mais baixinho de todos os seus irmãos, que não tinha corpo como o dos seus irmãos. Mas chamava a atenção de Deus. Dentro dele havia integridade. Dentro dele havia reverência. Dentro dele havia respeito. Dentro dele havia fé. Aleluia. Dentro dele havia amor. Por isso Deus disse a Samuel, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O seu não mede o tamanho de um ministério, o tamanho de um talento. Aleluia. O sucesso dos homens até pode admirar, pode espantar, mas isso não impressiona o Senhor. Por isso, meus irmãos, não precisamos trabalhar impressionando as pessoas, mas precisamos ser íntegro e reverentes na obra do Senhor. A fidelidade diante de Deus agrada ao Senhor, mas a infidelidade dá tristeza ao coração de Deus. Meus amados, a obra de Deus hoje não precisa de pessoas que impressionam, mas a obra de Deus precisa de pessoas que hoje lhe viva. Que quando as pessoas leem a tua vida, mudam de forma de viver. Quando as pessoas olham para ti e dizem, não, eu quero ser como ele. Aleluia. As pessoas hoje precisam de alguém que quando ele fala, a sua vida prega antes que a sua boca abre. Antes que ele comece a falar, a sua forma de viver já é uma pregação para as pessoas. Muitos hoje querem ser aplaudidos, mas Deus não precisa disso. Deus precisa de pessoas que ficam de pé quando não há ninguém para aplaudir. Deus precisa
de pessoas que, quando todos vão se embora, ele está lá. Não é preciso que todos fiquem lá, mas é preciso de quem? Mesmo que dizer, não, eu já não vou fazer, eu já não vou ir. Mas ele diz, eu estou aqui e eu vou. Deus precisa de pessoas desse tipo. Quando não há aplauso, ele é permanente. Quando ninguém pode ajudar, ele está ali para ajudar. Quando todos irem embora, ele sabe que Deus vai continuar a olhar para aquele coração. Amados, hoje, Deus não está procurando, não está preocupado. Deus não precisa de saber quando você veio à igreja, quantos hinos você cantou. Deus não precisa saber quantas pregações você pregou, preparou. Mas o que Deus precisa saber não é dos teus cargos, mas Ele precisa de compreender, de saber se você é, primeiramente, reverente. Será que você é reverente? Olha para o teu irmão e diz, você é reverente? Olha para o teu irmão e diz, você é um exemplo? Aleluia! Olha para o teu irmão e diz, você é íntegro? Agora cada um sabe a resposta. Qual é a tua resposta? Não diz a ninguém. Você próprio tem que se responder. Aleluia! A resposta é mesmo para você, não é para nos dizer. Agora, eu queria dizer o seguinte. Se a tua resposta é sim, Deus seja louvado. Mas se a tua resposta é não, eu quero te dizer agora, este é o momento de mudar. Procura Deus na tua vida, procura o Senhor. Porque Deus levanta hoje uma geração de servos, não que buscam apenas uma posição, mas que buscam a santidade, que buscam o reconhecimento, que buscam a fidelidade e em tudo procuram ser exemplo e dar glória a Deus. Para terminar, Colossenses, no seu capítulo 3, versículo 23. Em tudo que você quiser fazer, em tudo que você quiser praticar, em tudo fazei-o de todo o coração. Não para impressionar os homens, mas sim para dar glória a Deus. Coloca-te de pé e vamos a Deus. Aleluia. Seja íntegro em tudo. Tenha respeito quando estiver na casa do Senhor. Até Eclesiastes diz, fecha a tua boca quando você entra na casa de Deus. Mantenha o teu ouvido mais ouvido do que prestar conversas de tolos. Aleluia. Meu amado, você conhece, você ouviu a palavra de Deus. Será que você tem essas qualidades, essas três qualidades? Integridade, reverência e bom exemplo? As tuas obras são um exemplo para seguir? Se não é, então você precisa orar a Deus. Aleluia. Hoje eu aquilo lá, baby lo conheço Yahweh como na yo mama wetemo swazalite oyako kanina yo papa como na yo kombo na yo ekumamaya nanga zambi na zambi kombo na yo kombo na yo ekumamaya
Puete mosu swazalite oya konkani nayo Yahweh kumbo nayo Puete mosu swazalite awana sepe na lola papa kumbo Papa na lola yo mama libanga na taro obikisi na ba Yahweh kumama na yo kumama Yahweh kumama sola kana banset yes ola baka monoko na yamba Samon les otosa Seyon de kolona bilembo Sambo ya salaki moy E akalate Nabiloko ya mokili E koma kokoma ya kala Kumama nanu yesu Kumama nanu yesu Kumama yana e kumisi Yahweh kumama Sante nanga Tambe nanguya Yahweh kumama Yone mobikisi na mahota Yahweh kumama Soki moto azuili bala Yone nzame Yahweh kumama Soki moto asaleli Yahweh kumama Yone nzame Yahweh kumama Soki moto akotinda kwa libala kumama Yone nzame Yahweh kumama Soto yembelio Yahweh Bisoto sanzolio Yahweh Dio kalo yebonanga Yahweh Masanjolo motima nanga Yahweh Sali zambena Otala bisoto Elio Yahweh Bisoto sans Yahweh Yokano yembona Meu amado, dá glória a Deus. Você que está na integridade, você que está na reverência, você que é um exemplo.
E você que não é Santo exemplo, Deus, poderoso ora a e eterno, Deus, Pai da diz: glória, Senhor, Senhor. eu quero Pai, ser nós te exemplo, pedimos, eu Pai quero ser eterno, íntegro, venha nos não quero fazer ser um mais exemplo, mentiroso, Pai. eu Venha não nos quero ser fazer mais íntegro, enganador, Papai da eu quero ter glória, porque o respeito Senhor de é Deus, aquele que eu quero ter transforma, respeito Pai. do Papai Senhor. Santo, Papai da glória, Senhor, venha Suplico a ti, transformar-nos, Papai eterno. Suplico a ti, Papai Pai da glória. Santo, Papai da glória, venha Oh, Jesus de fazer-nos, Nazaré. Pai eterno, filhos, Pai da glória, que foram chamados da morte para a vida, Pai da glória, filhos da luz, Pai eterno, pois a sua palavra, Pai, ela vai dizer, Papai eterno, que uma luz não fica por debaixo de uma mesa, mas esta luz ela fica por cima da mesa, para que possa resplandecer, para que possa iluminar o mundo que perece da presença do Senhor, para que seja um dissipador de treva, Pai. Papai da glória, Senhor, faça de nós esta luz. Pai eterno, nos torna, Senhor, esta luz, Papai da glória, para iluminar, Pai Santo, para carregar a Tua graça, a Tua presença, onde quer, Pai eterno, que possamos pisar, que os Teus filhos brilhem, Pai eterno, pois é para isso, Pai da glória, que o Senhor nos chama, que o Senhor nos convoca, que o Senhor, Papai eterno, nos libertou, Pai, para Em nos nome de guiar um Jesus ano Cristo, agradável, Pai. em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A paz do Senhor! A paz do Senhor! Aplaudimos fortemente para a glória do Altíssimo! Hosana, Hosana, Hosana! banaweza sembo oyo lobaka yango yango totomboli yo lisusu na ntango malamu oyo nkolo kiti ya moluka katikati na biso kote liloba na yo nde ekokokisamaka liloba na yo nde yango ekobongolaka liloba na yo nde yango totangi lokola malamu na tongo ya lelo mokonzi na ngai okumama na yo nkolo na ngai na oyo kiti nkolo lokola matanga na mbula katikati na mabele oyo ebongi kopolisama nkolo na ngai po te milio na kitoko kwako kambe na nguya nyonso nini toloba nkolo na ngai na to obele boto na matondi kozongisa epai na yo mokonzi na kokamwa oyo olingi biso po olingi biso tobebisama te yango ntango na ntango okokitsaka maloba na yo nkolo na ngai mpo te yango esala mbongwana na kati na bomoi na biso nkolo na nguya kama tondi ezonga mboka na yo na oyo nyonso wana yango ekitaki nkolo na ngai mai na molimo oyo ekokolisaka mpe ekomwangisamaka katikati na elanga oyo esili kobola eza kaka ya molimo mosi nazongi na ngambo ya molobeli ya lelo oyo osalelaki lokola instrument oyo atosaki bandimi asopa maloba oyo e tata na nguya nyonso oyo ozongisaka ya motu epai na bana na yo atika ya mingi ezonga mboka na ye katango nyonso ya meditation na ye nkolo yo sopa ya mingi kolela ye mabombami na yo afin ke ntango nyonso akotelema liboso na liboso akoka kopesa biso euti epai na yo oyo ebongo talita nyonso amen.